para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Olá, turminha, aqui é o professor Férias de novo com vocês. Hoje nós vamos dar início para o ciclo trigonométrico e os arcos côngruos numa circunferência. O que é uma circunferência? O que é ângulo e o que é arco? A nossa intenção é desmembrar esses valores e achar como medir uma circunferência. E então, como vamos medir uma circunferência? Pergunte ao seu amigo se ele já mediu o valor de uma circunferência e qual é a unidade que ele vai utilizar para a medida. Sabe me dizer aqui o que é ângulo, o que é arco? Arco é um círculo e ângulo é isso aqui. Não quer. Qual que é a diferença entre ângulo e arco? Você sabe? Não. E você? Não. É 45 esse. Se esse aqui é 30, esse aqui é 45. Ah, tá certo. É 30 e 45. Mas se um é 30 e o outro é igual, né? Seria 60, então. Ah, não sei. Não sei, desisto. Você fica com a tua opinião? Fico com a minha opinião. Quanto que vale esse ângulo aqui? Como é que eu vou saber se não tenho nenhum transferidor pra medir? Sabe mesmo? Sabe me apontar aqui? O que é ângulo, o que é arco? Ângulo é aqui, né? E arco? Arco é aqui em cima. Onde que é o arco? Aponta. Aqui, não é? Muito bem. E quanto é que vale esse ângulo aqui? É 45. E esses dois? 90. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Você foi a única que acertou assim de primeira. Obrigada. Então agora vamos medir o tamanho da madeira usando esta régua. Então se eu pego a régua e coloco desde o início da madeira até o fim dela, eu percebo aqui a medida que o tamanho é de 50. 50 o quê? 50 centímetros. Então está escrito aqui 50 centímetros. Se eu pegar agora essa mesma régua e medir a largura desta madeira, eu vou obter o valor 8 centímetros. Perceba que nós estamos usando uma unidade para medida de comprimento. E se eu pegar agora essa régua para responder pergunta feita na enquete? A primeira pergunta, o que ele falou? Qual é a diferença entre ângulo e arco? Então vamos verificar agora nesta circunferência dividida em 8 partes iguais. Então temos aqui cada parte dividida igualmente em relação a outra. Muitos amigos responderam 45 como sendo a primeira divisão. 45 o quê? 45 graus. Talvez um ou outro tenha respondido π sobre 4 radianos. Então temos que saber a diferença entre graus e radianos. Antes disso, vamos verificar qual é a diferença entre ângulo e arco. O que é ângulo? Ângulo é a medida falada entre a união entre duas semirretas. E o que é arco, professor? Arco é a medida do arco da circunferência, ou seja, uma parte da circunferência. E o que é circunferência, professor? Circunferência é a linha que vem ao redor de um círculo, de um disco rígido. Então nós temos um comprimento, ou a linha que circunda este círculo. Então como vou medir esta circunferência? Como vou medir este arco? Como vou medir este ângulo? Se eu pegar esta régua e tentar ingenuamente medir esse arco...
Dá um tempinho aí, professor, para ver se a turma pega também. Tenta pegar a régua do seu amiguinho e verifica se você consegue achar valor para esse ângulo. Você percebe que essa régua é linha reta, enquanto o arco é dobrado. Então, se eu dobrar essa régua para acompanhar o arco, eu vou perceber que eu não vou conseguir tirar a medida. Eu posso até tirar a medida do comprimento do arco, mas não vou conseguir tirar a medida do arco. O que eu faço então agora? Eu vou usar um transferidor. Para que serve o transferidor? Ele serve para medirmos valores dos ângulos. Então, como você percebe, se tem esse transferidor, alguns amiguinhos podem ter o transferidor pela metade. Então, esse transferidor, ele tem uma volta por completa. E vale quanto essa volta por completa? 360 graus. O que é um grau? Como vou medir esse valor? Então, se eu colocar esse transferidor, o centro dele sobre o centro da circunferência, eu vou tomar a medida de 90 graus para cada dois ângulos. Então, para aqueles que responderam 90 graus para a segunda pergunta da enquete, parabéns. E agora nós temos aqui a pergunta que falava sobre o ângulo entre esses dois segmentos. Quanto que vale? 45 graus. Para quem respondeu essa pergunta, 45 graus, também meus parabéns. Agora fica a pergunta, o que é um grau? Como é que eu vou tirar esse valor? De onde veio? Vamos voltar um pouquinho comigo, lá para a época do Hammurabi, lá para a época dos faraós, onde existia a necessidade de tomar medida para a parte da circunferência. Então, vou dividir a circunferência em 360 partes iguais. Por quê? Porque 360 é um número que tem muitos divisores. O 360 é dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 8, por 9, por 10, por 12, por 15 e por muitos outros números. Ou seja, é muito importante eu ter um número que possa ser dividido por outros números menores. E outro, e muito mais importante, por que nós chamamos de 360 graus? É porque 360 é o número próximo ao número de dias do ano. Lembrando que Napoleão, em 1800, ele tentou dividir a circunferência em 400 partes e chamou cada parte de grado. Em 1981, o mundo inteiro rejeitou essa ideia, 181 anos depois. Até hoje, de 4.000 anos atrás, ainda usamos o grau. Então, grau serve para medir o ângulo de uma circunferência e o arco da circunferência em relação ao tamanho da circunferência, em relação à divisão da circunferência em 360 partes iguais. Professor, então se eu quiser dividir a minha circunferência em 500 partes, posso? Pode. Em 1000 partes, posso? Pode. Em 2 partes, pode? Também pode. Só que, universalmente, no mundo inteiro, 1 grau significa uma parte de 360 partes de uma circunferência dividida. E agora, como vou achar este valor em radianos? O que é radianos? Vamos começar então pelo comprimento da circunferência. Se eu usar essa régua para medir o comprimento, eu posso quebrar essa régua e não vou conseguir medir o comprimento desta circunferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cadarço ou vou pegar um barbante e colocar ao redor da circunferência. Eu pego uma tesoura, corto o barbante e abro o barbante. Então, ao abrir esse barbante, eu vou ter o comprimento desta circunferência. Agora sim, posso pegar uma régua e medir o comprimento da circunferência usando esse barbante como sendo a medida do comprimento desta circunferência. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o comprimento da circunferência. Então, você perguntou ao seu amiguinho qual é o valor que ele achou. Cada um de vocês achou uma medida, porque cada um de vocês tem uma circunferência. O que importa é relacionar a medida que você achou em relação ao tamanho do raio. Então, como vou fazer isso? Dessa forma, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o cadarço e dar a volta na circunferência, abrindo esta circunferência de A até B. Então, aqui eu tenho o comprimento total da circunferência, que está relacionado com o tamanho do raio da circunferência. Então, vamos voltar comigo agora, lá para 100 depois de Cristo, né? Quando Pitágoras, quando Ptolomeu estudaram o comprimento da circunferência e relacionaram o valor do comprimento em relação
ao tamanho do raio. Onde você vai chegar? Então faça essa experiência depois da aula, na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, ou na próxima aula com o seu professor. E tire o valor do comprimento da circunferência em relação ao tamanho do raio. Quando você tirar essa informação, você vai perceber que o valor é de aproximadamente 6,28 tamanhos de um raio, ou seja, 6 raios e 28 centésimos da parte de um raio. Este número é um número meio feinho para a gente. O que nós vamos fazer então, turminha? Eu vou fazer o seguinte, vamos voltar para Euler, 1760. Quem que é esse Euler? Ele é um matemático francês, que ele foi político na Alemanha, na Rússia e na França, de tão inteligente que ele foi. E ele deu o apelido de Pi para o número 3,1415. Pi é uma letra grega. Essa letra grega, ela significa 3,1415, porque o Euler batizou em 1760. Alguns matemáticos dizem que foi o Gauss, em 1810. Não importa quando que foi. O que importa é você saber que Pi significa uma letra grega inicial de Pitágoras, inicial de Ptolomeu, que é conhecido como sendo o pai da trigonometria. Você pode acessar na internet e procurar sobre Ptolomeu, Pitágoras, Euler, Gauss e saber mais sobre essa parte matemática. Então voltamos agora para o comprimento da circunferência, que é 6 raios e 28 partes de um raio. Então agora, o que nós vamos fazer com esse raio? Esse raio, ele serve para aquela circunferência. Qualquer circunferência tem o seu raio. Aumentei a circunferência, vou aumentar o tamanho do raio. Diminui a circunferência, vou diminuir o tamanho do raio. Porém, sempre o comprimento de uma circunferência vai ser 6,28 partes daquele raio. 6 raios completos mais 28 centésimos da parte de um raio. Vamos voltar agora para o Euler. Vamos voltar agora para o Gauss. 1760, 1810. Dois cientistas muito famosos. O que eles fizeram? Eles batizaram para o Pitágoras, que começa com a letra P, e para o Ptolomeu, que começa com a letra P, a metade desse comprimento como sendo π. E esse π é uma letra grega, que são as iniciais de Pitágoras e Ptolomeu, que vem com a letra P. Que é quanto esse π? 3,1415. Então, dessa forma, o comprimento dessa circunferência passa a ser 2 vezes π vezes r, onde esse r é o raio da nossa circunferência. Então, dessa forma, o que acontece? Eu vou ter o comprimento da circunferência sendo 2 vezes π vezes a medida do raio dessa circunferência. Mudei o raio, aumentei a circunferência. Aumentei a circunferência, aumentei o comprimento da circunferência. Diminui o raio, diminuo o comprimento da circunferência, diminui a medida que eu vou estar medindo essa circunferência. Esse raio pode ser medido em centímetros, metros, quilômetros, à vontade. Se eu tirar esse raio, eu vou estar medindo o arco em radianos, que é o número real. 2π, 6,28. Peguei uma circunferência, coloquei o raio dobrado sobre a circunferência. Esse raio dobrado sobre o arco da circunferência vai se chamar de 1 radiano. Então, o comprimento da circunferência vai ficar 2 vezes 3,1415, 3 pontinhos, vezes o tamanho do raio, que na verdade é 6,28, 3 pontinhos, vezes o tamanho do raio. E isso significa o quê, meus queridos alunos? Que esse número é a quantidade de raios dobrada ao redor da circunferência. Então, para medir o comprimento da circunferência, para medir o comprimento do arco da circunferência, qualquer tamanho de arco da circunferência, basta medir o tamanho do raio e verificar quantos raios cabem naquele arco ou qual é o tamanho do arco dentro daquele raio. Portanto, poderá usar uma régua para medir em centímetros, em metros, em quilômetros ou como você desejar em relação à medida do comprimento. Agora, em relação a medir o arco em outra medida que não seja o grau, eu posso relacionar com os radianos. Quem são os radianos? É trocar o raio pelo nome dele,
raio torto, raio dobrado, raio circundado na circunferência. Ou seja, o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes r, automaticamente eu vou poder pegar esse π e colocar como sendo o comprimento da circunferência sobre 2 vezes o tamanho do raio. Então esse π, que é 3,1415, 3 pontinhos, na verdade ele vai representar um número irracional, que vai significar a quantidade de raios na metade da circunferência e não na circunferência completa. Ou seja, esse valor, ele é o número real. E por que nós chamamos esse π de 180 graus? Esse π vai ser o equivalente a 180 graus, porque nós veremos agora que metade da circunferência é metade de 360 graus. Nós vimos que o arco, a circunferência ou qualquer ângulo pode ser medido em graus. E a medida em graus significa o quê? Cada grauzinho, cada grauzinho, cada grau é uma parte sobre 360 partes iguais de uma circunferência. Esta circunferência, dividida em 360 partes iguais, me dá 1 grau. E radianos? Eu vou pegar de novo, falar sobre o π, que é metade da circunferência? Não. Π é 3,1415, apelidado, como nós falamos, pelo Euler e pelo Gauss, em homenagem a Pitágoras e a Ptolomeu. O radiano é a medida do raio dobrado sobre a circunferência. Vai dar um pouquinho menos que 60 graus. Se você pegar e colocar 3 raios tortos sobre a circunferência, dobrados, curvados sobre a circunferência, não vão conseguir chegar até a metade da circunferência, porque a metade da circunferência é 3,1415, etc. tal, tamanho de um raio. Então, 3 raios vai ser menor que 3,14, ou seja, equivalente a um número menor que 180 graus. Então, se você fizer essa experiência com o seu professor na próxima aula, você vai verificar que o tamanho do raio curvado na circunferência é o ângulo aproximadamente igual a 57 graus. Quer dizer, cada radiano é um raio daquela circunferência específica curvada naquele momento, naquela curva, naquele arco, e vale aproximadamente 57 graus, que significa um radiano. Essa é a medida de um radiano. Agora, para nós entendermos melhor os ângulos, vamos precisar definir o ciclo trigonométrico. Primeiro, vou pegar a circunferência, que nós já aprendemos o que é. Vamos dividir a circunferência em 4 partes iguais, com 2 eixos de simetria. O eixo na vertical e o eixo na horizontal. Como nós, aqui no Brasil, seguimos uma frente que é referida à Europa, como na Europa escrevemos sempre, né, da esquerda para a direita, automaticamente eu vou estar escrevendo, eu vou estar pegando, desmembrando esta minha circunferência e fazer um ponto de início nela. Eu preciso definir um ponto de início. Se eu estou na China, se eu estou no Egito, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no Brasil, eu tenho que ler essa circunferência da mesma forma. Esse ciclo trigonométrico vai ser lido de que forma? Se eu pegar o sistema cartesiano em relação à homenagem do Louis Descartes, nós vamos perceber que o eixo vertical e o eixo horizontal, eles se cruzam num ponto chamado origem. Para a direita é a parte positiva, porque nós escrevemos da esquerda para a direita, e para cima é a parte positiva, porque subindo dá a impressão de pontos positivos. Ou seja, quando eu vou pegar da direita para sentido anti-horário, eu vou estar seguindo o sentido positivo. Cuidado, turminha, anti-horário é positivo. Não se confundam, horário é negativo. A palavra anti engana, a palavra anti parece que é negativo, mas não é não. Anti, nesse caso, é por causa do sentido do relógio. Quando foi fabricado o relógio? Há muitos anos atrás, nem se pensaram nos eixos positivo e negativo. Quando foi colocado o eixo positivo e negativo, em 1800 e pouco, eles viram que era anti-horário, mas não se importaram com isso. Como eles pensaram em colocar o sentido positivo e o sentido negativo? Pensem comigo. Se você está visualizando o eixo positivo, do 0 para a direita é mais, do 0 para cima também é mais. Se você vai andar desse sentido, do mais para o sentido anti-horário, vai do mais para o mais, logo fica positivo. Se você for
direita para baixo, vai do mais para o menos, então dá negativo. A partir daí, o sentido horário e o sentido anti-horário passou a ser definido como sendo o valor positivo de um ângulo e valor negativo de um ângulo. Nós não medimos nunca com o transferidor o valor da medida de um ângulo em números negativos, sempre em números positivos. Porém agora, no ciclo trigonométrico, vamos passar a medir ângulos em valores negativos. Colocamos alguns valores para vocês na tela, o 30 graus, o 60 graus, o 90 graus, o menos 30 e o menos 60 graus. Percebam que nós conseguimos localizar o 30, o 60 e o 90 no sentido anti-horário da direita para cima. E da direita para baixo, conseguimos localizar o menos 30 graus e o menos 60 graus. Então, para lembrarmos e nunca mais esquecermos, horário, sentido horário é negativo, anti-horário, sentido anti-horário é positivo. De mais para mais é mais, de mais para menos é menos. Do início dele, iniciamos nesse ponto de cá, do lado extremo direito do ciclo, do lado extremo direito do círculo, do lado extremo direito da circunferência. Então agora, turminha, vamos fazer o seguinte, vamos aprender sobre os ângulos notáveis na geometria plana que vocês viram, 0 graus, 30 graus, 60 graus, 45 graus e 90 graus. Eu vou chamar as famílias de 90 graus, vou chamar as famílias de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Por quê, turminha? Porque na trigonometria, nos números complexos, na física, na cinemática, na dinâmica, nós vamos ver estes ângulos. E estes ângulos são extremamente importantes. Por isso, eu vou dividir essa parte em 4 famílias. A primeira família é a família dos 90 graus. Lembrando, vou começar na ponta direita da circunferência, no sentido anti-horário positivo e no sentido horário como sendo negativo. Então, veremos juntos. Aqui nós temos 0 graus. Professor, o que 0 tem a ver com 90? Tudo a ver. 0 mais 90 dá 90 graus, ou seja, 90 menos 90 dá 0 graus. A partir do 0 avanço 90, ou a partir do 0 recuo 90. Se eu avançar vai ser 90 graus, se eu recuar vai ser menos 90 graus. A partir de 90, se avançar mais 90, vai ficar 180 graus. Se eu avançar mais 270, mais um pouquinho, 360 graus. Professor, o mesmo ponto representa 0 graus e 360? Como pode, professor? O que está acontecendo nessa circunferência? Daí vamos definir, então, arcos côngruos. Os arcos que estão na mesma posição geométrica e têm medidas diferentes, têm comprimentos diferentes, porém marcam a mesma posição, marcam o mesmo ponto. Então vamos ver juntos agora esse ponto, 0 graus, 360 graus, menos 360 graus, mais 720 graus, menos 720 graus, mais 1080 graus, menos 1080 graus. Onde estão todos esses pontos? Veja comigo. Todos eles se localizam em cima desse ponto aqui. Se eu der uma volta completa no sentido anti-horário, eu andei positivo ou negativo, turminha? Positivo. Ótimo. E se eu andar no sentido anti-horário, turminha? Eu vou andar no sentido negativo. Perfeito. Então, se eu andar no sentido negativo, eu vou andar menos 360 graus. E por isso que nós temos aqui 0 graus no sentido positivo, mais 360 graus. Menos 360, volta para o 0. Menos 360, menos 360 graus. Esses 3 ângulos, estes 3 arcos, eles são chamados de arcos côngruos, porque eles definem o mesmo ponto nessa parte geométrica. Vejamos outros ângulos côngruos nessa circunferência. Temos o 90 e o menos 260. Turminha, 90 graus, porque eu saio do 0 e eu ando no sentido anti-horário. E menos 270? Como é que é? Isso aí, você fez aqui 3/4 de uma volta no sentido o quê? Horário. No sentido o quê? Negativo. E este 180 menos 180, a partir do 0, mais 180 meia volta, a partir do 0, menos 180 meia volta no sentido horário. Para finalizar,
nós podemos atingir aqui este ponto. Ou nesse sentido, 270 graus, 3/4 de uma circunferência, ou no sentido horário, negativo. Perfeito, turminha. Isso aí, menos 90 graus. Mas agora, vamos verificar o seguinte. Eu quero traduzir todas essas medidas para radianos. Vamos lembrar então? Um radiano é quanto? Quase 57 graus. Para ficar mais fácil, vamos pensar que π radianos equivale a meia circunferência. Π radianos equivale a meio comprimento de um círculo. Desta forma, eu vou poder dizer que π é igual, entre aspas, 180 graus. Eles têm a mesma correspondência. São arcos côngruos, de mesma medida de comprimento, porém cada uma com unidade diferente. Então vejamos aqui, π radianos era marcado quanto? 180 graus. Agora ficou π radianos. Perceba que o zero não tem bolinha em cima. Antes o zero tinha bolinha em cima. O que significa essa bolinha, turminha? É a unidade de grau. Agora sem bolinha significa um número real. O tamanho do raio dobrado sobre ele, zero. Não precisa de raio para medir esse valor. Se eu dobrar agora este raio sobre esta curva inteira, de ponta a ponta, eu vou ter 3,14 tal, tamanhos de um raio. Ou seja, π radianos. Não vou escrever radiano, não vou colocar bolinha em cima, não vou multiplicar pelo raio. Simplesmente vou marcar o número real apelidado de π. Então agora vamos matar a charada. Esse π, turminha, é o número real. 3,14, 15 e etc. É um número irracional. É um número que não posso escrever na forma fracionária. É um número que significa a quantidade de raios de ponta a ponta, dobrados sobre a circunferência. Então vamos voltar para o nosso ciclo, agora em radianos. Menos π significa o quê? Que eu andei no sentido anti-horário, no sentido negativo, metade do círculo. Vamos preencher então todos os números. 0 mais 1/4, mais π sobre 2. Professor, por que você falou 1/4 e escrevemos sobre 2? Olha onde está então o probleminha. π não é uma volta completa. π é meia volta. π equivale a 180 graus. π equivale a meia circunferência. Então, quando eu falo 1/4 de uma circunferência, é meio π. Então vamos lá. De 0 para π, tem metade da circunferência. Metade dela, π sobre 2. Então fica simples. π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que é π. Mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. Mais π sobre 2 dá 4π sobre 2, que é 2π. E se eu fizer a volta no sentido anti-horário? Eu vou ter então menos π sobre 2, menos 2π sobre 2, que é menos π, menos 3π sobre 2 e menos 4π sobre 2, que é menos 2π. Esses três números são ditos arcos côngruos. O arco, uma volta completa no sentido anti-horário, o arco, uma volta completa no sentido horário e o próprio ponto. São três arcos côngruos. Tem a mesma medida geométrica, não tem a mesma medida em graus nem em radianos. Então, turminha, agora vamos falar sobre a família dos 30 graus. Falamos do 0, do 90, 180, 270, apelidamos de família dos 90. Agora vamos pegar a família dos 30 graus. Na família dos 30 graus, o que acontece? A partir do 0, vou andar mais 30, do 0, menos 30, dos 180 graus, vou voltar menos 30 no sentido anti-horário? Não, no sentido horário. Estou voltando horário, menos 30. E no sentido anti-horário, mais 30. Então, repetindo, aqui era 0 graus, aqui era 180 graus. De 0 mais 30, 0 menos 30. Daqui eu tenho de 180 menos 30, de 180 mais 30. Perceba que eu marquei 330 graus. Por quê? Porque aqui é 0, assim como aqui é 360 graus. Então, 360 graus menos 30 vai dar 330 graus. Turma,
como eu falei, é importante o ângulo em graus, é importante o ângulo em radianos. Então agora vamos ver a família dos 30 graus em radianos. Então observe comigo aqui a família dos 30 radianos, como é que fica. Se eu pego de 0 até π, eu tenho meia volta. 30 graus dá quantas partes de 180 graus? Vamos pensar, turminha. Pergunta seu amiguinho. Você tem 180 reais e me der 30 reais. 30 reais representa quanto dos 180 reais? 1/6. Isso aí, turminha. Então 180 graus representa π radianos. Eu vou ter agora, então, 30 graus representa o quê? 1/6 de π. Então tenho π sobre 6 significa 30 graus. Está em radianos, não tem bolinha, perceba, não tem bolinha, cuidado. Eu vou andar a partir do 0 mais π sobre 6, a partir do 0 no sentido horário, menos π sobre 6, a partir do 180, a partir do π, menos π sobre 6, e a partir do π, mais π sobre 6. Como é que fica então para nós finalizarmos essa família dos 30 graus? A partir do 0, radianos, mais π sobre 6, a partir do 2π, menos π sobre 6, se eu colocar 2π com o denominador 6, fica 12π sobre 6. Menos 1, que é π sobre 6, eu vou ficar com 11π sobre 6. E aqui eu tenho π, se eu escrever no denominador 6, eu tenho 6π sobre 6. No sentido horário, eu vou tirar π sobre 6 ou somar π sobre 6? Vou tirar π sobre 6. Parabéns! Então, vou ficar com 5π sobre 6. E no π, para o sentido anti-horário, vou somar quanto, turminha? Vou somar mais π sobre 6. Assim, vamos ficar com 7π sobre 6. E agora, turma? Eu já aprendi a família dos 90 graus, já aprendi a família dos 30 graus. Quais são outros ângulos importantes na nossa vida? Quais são os ângulos que vão nos perseguir até o vestibular? E para alguns que vão fazer curso de engenharia, ou outros cursos que têm a ver com esses ângulos para o resto da vida. No bom sentido, o resto da vida, porque vai ganhar dinheiro com isso, né, turminha? Joia! Então agora vamos para a família de quem? Dos 45 graus. Então agora na família dos 45 graus, qual é a representação 45 graus em radianos, turminha? 45 graus é quanta parte de 180? 1/4 de 180. Então vou pegar π sobre 4 radianos. Vamos então nos 45 graus. A partir do 0, mais 45 graus no sentido anti-horário, dos 180 graus mais 45 dá 225 graus, que também está no sentido o quê? Anti-horário. Do 180 menos 45 graus dá quanto, turminha? 135 graus. E do 360 graus no sentido horário menos 45 graus dá 315 graus. Este ângulo aqui é muito importante e este também é o mais importante dessa família. Família dos 45 graus é 135 graus. Vamos agora ver então a transformação deles para radianos. Como é que fica? Então tenho o 0 permanece, eu vou ter π sobre 4 porque 180 graus sobre 45 graus dá 4. Então fica π sobre 4 radianos, mais π sobre 4 radianos, menos π sobre 4, fica como 2π menos π sobre 4, dá 7π sobre 4 radianos. E a partir do π, que é 4π sobre 4, vou voltar 1π sobre 4, vou aproximar 1π sobre 4. Ou seja, vou ficar com 3π sobre 4 e vou ficar com 5π sobre 4. Então, turminha, agora vamos para qual família? Família dos 60 graus. Então, temos na família dos 60 graus, do 0 no sentido anti-horário mais 60 graus, dos 180 graus no sentido anti-horário vai dar 240 graus. E no sentido horário, do 180 menos 60, eu vou ter 120 graus, e do 360 graus menos 60, eu vou ter 300 graus. Daí vamos transformar todos esses números em radianos. 60 graus é 1/3 de 180 graus. Então, eu vou pegar e transformar o π radianos de 180 graus e eu vou ter π sobre 3, 1/3 de 180 graus, 60 graus, 1/3 de π sobre 3 radianos equivale a 60 graus. Vejamos então,
0 mais π sobre 3 no sentido anti-horário, π sobre 3. 360 graus representa 2 π radianos, menos π sobre 3 dá quanto, turminha? 5 π sobre 3. E a partir desse ponto, 180 graus representa em radianos? Π. Parabéns. Π no sentido horário, menos π sobre 3, mais o π que nós temos aqui, fica quanto? 2 π sobre 3. E a partir desse ponto, mais π sobre 3 no sentido o quê? Anti-horário. Eu vou ter quanto, então, turminha? 4 π sobre 3. Dessa forma, aprendemos a família dos 90, 30, 45 e 60 graus. Podemos recapitular tudo o que falamos num só círculo, numa só circunferência. Vamos começar, então, esses ângulos chamados por alfa e verificar a simetria desse alfa em todos os quadrantes. Vamos trabalhar primeiro o quadrante que vai falar a respeito do ângulo em radianos. Então vem comigo, turminha. Eu vou ter aqui o seguinte, nessa simetria do ciclo, a ideia é de colocar a representação de cada ângulo em relação ao eixo X ao eixo Y, ou eixo horizontal, eixo vertical. Então temos, a partir do 0 graus, eu vou transformar tudo para radianos. Então tenho mais alfa no sentido anti-horário, menos alfa no sentido horário. A partir desses extremos, o extremo da direita, que é 0 ou 2π, o extremo da esquerda, que é π. A partir do extremo da direita, mais no sentido anti-horário, alfa, e a partir do extremo da esquerda, no sentido horário, menos alfa. Então, todas as famílias, 90, 30, 45, 60, ou seja, π sobre 2, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 podem ser substituíveis nesses arcos, nestes ângulos. Só para lembrar, ângulo é a medida desse pedacinho aqui. Arco é a medida deste pedacinho aqui. Essa parte de uma circunferência. O ângulo é a união dos dois segmentos. Vamos agora, então, verificar a simetria dos arcos aonde? Nos graus. Em graus, como é que fica? Então, basta transformar 0 radianos para 0 graus, 180 graus para π radianos, ou π radianos para 180 graus, e 2 π radianos para 360 graus. Desta forma, turminha, podemos então localizar 0 mais alfa graus, 360 graus, menos alfa graus. A partir dos 180 graus, no sentido horário, menos alfa graus, fica 180 menos alfa graus. E para o sentido anti-horário, 180 graus mais alfa graus. Então, turminha, a dica que eu tenho para você é pegar e fazer todos os exercícios que o seu professor ou a sua professora disserem para vocês fazerem, porque é muito importante gravarem todas as informações desta aula. Até a próxima aula, muitos bons estudos! Na aula de hoje, falamos sobre o ciclo trigonométrico e os arcos côngruos. Observamos o ângulo. O ângulo é a união das duas semirretas. Aprendemos o grau. Um grau é uma parte de 360 partes iguais da circunferência. Vimos o radiano. Um radiano é o tamanho do raio dobrado sobre a circunferência, aproximadamente 57 graus. Bons estudos! Olá, meus colegas. Agora vamos para a dica mais importante dessa aula. O importante é o aluno perceber que aquele raio dobrado sobre a circunferência é um radiano.
faça ele fazer essa experiência com barbante, com cadarço. E lembrar de fazer regrinha de 3 para relacionar graus com radianos, com comprimento da circunferência ou comprimento de qualquer arco. Tem algumas questões muito interessantes no livro, faça com eles, peça para eles fazerem e bom trabalho.